Pessoal, analisando agora a PIA Empresa. Vamos ver novamente no nosso arquivo diretrizes para o trabalho temático e utilizar o link da PIA Empresa, que está aqui. Vou clicar nele para a gente ir para o site da PIA Empresa. Vocês vão ver que a PIA Empresa ela não tem categorias de seleção. Nós não conseguimos fazer seleções conforme nossa necessidade, igual a Raiz. Ela tem tabelas já pré-estabelecidas. E essas tabelas pré-estabelecidas, elas são nossa possibilidade de consulta. Esse é o site da PIA Empresa, PIA Pesquisa Industrial Anual. Então, se você clicar aqui para você entender um pouquinho mais, vai mostrar o que é a PIA Empresa, o que ela considera, vai falar que ela é realizada anualmente e que ela vai analisar estrutura, características do segmento empresarial, da atividade industrial. Então, nós estamos falando que a PIA ela considera analisar a indústria extrativa e a indústria de transformação. Vamos ver que eles falam que é uma relação, é uma análise feita desde 1966, então ela é bastante completa. Nós temos acesso nesse site, como eu falei, a tabelas pré-estabelecidas, pré-especificadas. Se nós quisermos, por exemplo, fazer uma análise mais rebuscada dentro do setor, isso seria possível, mas não no caso de vocês. Mas é possível fazer caso você entre em contato com o IBGE e peça determinadas consultas específicas. Só que isso tem um tempo, isso demora, isso tem um custo. Normalmente o IBGE pede um pagamento em relação a essas pesquisas que são feitas. Não é o objetivo da nossa matéria aqui, mas é muito utilizado para pesquisas científicas. Nós fazemos bastante esses padrões de consulta. O que nós vamos fazer aqui é mostrar, nós vamos na aba Download e vamos baixar algumas informações sobre a PIA Empresa. Nós vemos que nós temos até 2018, ou seja, ela está atrasada, de acordo também com várias outras bases do governo federal estão atrasadas, nós temos poucas informações, como eu mostrei na RAIS, foi só até 2019. Isso não é uma coisa normal, mas a gente precisa trabalhar, é o que a gente tem em mãos até agora. Então, nós temos uma defasagem de 3 anos aqui na PIA Empresa. Vou clicar na PIA Empresa 2018 para a gente ver o que ele pode me fornecer de base. A gente pode ver que ele pode fornecer a tabela em ODS ou XLS. Eu vou pelo XLS. Se eu abro a 2018, eu vejo que apesar dela falar 2018, ela também me dá a tabela 2016 e 17. Tá? Então, ela me dá os 3 padrões de tabela, se eu quiser. O que tem essas tabelas? Ela tem várias informações dentro de tabelas específicas. Se eu clico aqui em Índice Tabelas, ele vai me abrir um arquivo PDF mostrando o que existe dentro dessas tabelas. Eu posso ver que ele me chama a tabela 1.1 até a tabela 1.10, tá? Nós temos aqui que ele vai chamar de resultado das empresas industriais do Brasil. E esses resultados das empresas industriais, eles variam se ele é censitário ou não a partir de quantas pessoas ocupadas. Por exemplo, a tabela 1.1 são variáveis selecionadas de empresas com 1 ou mais pessoas ocupadas, certo? Já na tabela 1.2, ele vai me dar a mesma informação de algumas variáveis selecionadas para empresa com 5 ou mais pessoas ocupadas. E aqui ele vai falar na tabela 1.3, dados gerais de empresas com 1 ou mais pessoas ocupadas, 1.4, emprego e salário com 5 ou mais pessoas ocupadas, e assim para baixo. Essas tabelas de 1.1 ou 1.10, elas têm maior informação de empresas, porque elas trabalham com 1 a 5 pessoas ocupadas. Se a gente for nessa tabela, que ele vai chamar de 1.1 também, ou até 1.6, mas aqui a gente vai ver lá que é completa, e a outra a gente chama de simples, tá? Essa completa, ele vai me dar informações mais detalhadas, mas com empresas acima de 30 ou mais pessoas ocupadas. Então, ela trabalha com empresas maiores aqui nesse detalhamento, porque é custoso trabalhar com empresas pequenas. Então, esse detalhamento é um pouquinho diferente. Mas isso daqui já nos permite verificar e saber na consulta o que a gente vai estar procurando em relação a essas tabelas. Vou voltar para a pesquisa industrial e vou baixar a tabela 2018. É só eu clicar aqui que ele baixa para mim. É um arquivo zip. Se eu clico nesse arquivo zip, ele vai me abrir as tabelas 2018. Dou clique aqui, aí é aquilo que eu falei para vocês. Você quer o completo ou o simples. Se eu for no completo, eu vou nesse sumário de 1.1 a 1.6. Tá? Se eu for no simples, eu vou estar nessas tabelas de 1.1 a 1.10. No completo aqui, eu tenho empresa de 1.1 a 1.6, como eu falei com vocês.
Ou atividade, essas tabelas aqui são essas tabelas de diversificação, que ele mostra aqui, diversificação de empresas industriais com pessoas com 5 ou mais pessoas ocupadas, tá bom? Ele mostra diversificação no qual ele leva em consideração a empresa e a unidade local de produção da empresa. Por exemplo, se a Nestlé tem várias fábricas no país, ele vai estar fazendo essa diversificação de unidade local. Pode ser interessante para vocês, pode não ser, vai depender do trabalho que vocês forem fazer. Eu vou, nesse momento, dar uma olhada em empresa, no Simples, voltei para o Simples, empresa e atividade de novo aqui. No Simples eu vou em resultados. E nesses resultados nós vemos que nós temos aquelas 10 tabelas que a gente tinha falado anteriormente, ok? Se eu abro alguma dessas tabelas, vamos supor, por exemplo, que eu quero abrir a estrutura de custos e despesas das empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas. Eu vou na tabela 1.7, ou aqui ele está chamando 107, tá? É a mesma coisa. Se eu abro a tabela 107, eu tenho a estrutura de custos das empresas, dentro daquela KNAI. Vejam bem, nós estamos trabalhando aqui, se vocês puderem ver, com a estrutura dos custos das empresas dentro da KNAI e as KNAI de classificação. Veja que nesse âmbito específico ele está trabalhando com KNAI até 3 dígitos. Então vocês teriam informação aqui de KNAIs a 2 dígitos ou a 3 dígitos também. Vejam que essas estruturas ele está mostrando na tabela 1.7a só até o 15.4. Por quê? Porque essas estruturas são bastante especificadas. Então se você vai na 1.7b, ele continua a mostrar as estruturas de custo das empresas até a KNAI 15.4, que está aqui. E se eu for para 1.7c, eu mudo, eu vou para 16 até a 23.9. 1.7d, especificação da 16 até a 23.9 de novo. Então, provavelmente, se eu for na 1.7e, eu acho aqui, não é 1.7e ainda, deve ser na G. Eu acho aqui a minha KNAI 28. Vejam que essa especificação da KNAI 28 que ele está dando é da KNAI 3 dígitos ainda. Então, eu posso ir, se eu estivesse trabalhando na fabricação de tratores e máquinas de equipamento agrícola, eu estaria aqui, analisando essa KNAI. Tá ok? Esse valor aqui. Então, eu teria 1.122 empresas ativas dentro da PIA, com custo de despesa total desse valor no ano de 2018, teria todas essas informações sobre essas empresas que aqui operam. O que eu posso fazer nisso daqui? Ele tem a estrutura de custo total. E a PIA também me apresenta a estrutura de receitas. Se eu for na tabela 1.6, por exemplo, eu vou analisar minha estrutura de receitas. Então, que informação eu posso retirar daqui? Eu posso retirar uma informação de lucratividade média do setor, né? Se eu pego, por exemplo, a estrutura de receita total aqui, eu já vou na tabela 1.6G, que provavelmente é onde está meu 28. É isso aí. Tabela 1.6C, 28.3, de novo eu estou vendo aqui 1.122 empresas, então é o mesmo padrão, e tem a tabela de receita total. Se eu pego a receita total menos o custo total, eu tenho a lucratividade do setor. A lucratividade total, dividido pelo número de empresas, eu tenho uma lucratividade média setorial. Pode ser uma informação importante para vocês, certo? Uma informação importante para vocês dentro da PIA empresa também, pode ser a informação da estrutura do valor adicionado no setor. Como o setor adiciona valor dentro da cadeia, certo? Eu posso ter informações de ativo, informações de estrutura de investimento das empresas. Então, todas essas questões elas podem ser importantes para a análise de vocês. Eu vou deixar também a cargo de vocês consultar todas essas informações para poderem estar trabalhando com a PIA empresa. Vista a PIA empresa, veremos agora a PIA produto. Ela é a pesquisa industrial anual, feita nos mesmos moldes da PIA empresa, só que agora, em vez do objeto de análise ser o resultado das empresas, o objeto de análise é o resultado dos produtos. Vou clicar no link para seguir até o site. E nós poderemos ver que o site da PIA Produto ele é basicamente igual ao site da PIA Empresa. Nós temos as mesmas informações, aqui no que ele vai especificar o que ele está fazendo, que é analisar os bens e serviços produzidos pela indústria. Não vou mostrar, já mostramos basicamente o que eram as informações no PIA Empresa. Na PIA Produto segue o mesmo padrão. Nós temos aqui download que pode ser feito de 2002 a 2018.
Eu vou abrir tabela XLS 2018, vou mostrar o índice de tabelas para vocês. Nós vamos ver que nós temos só duas tabelas no PIA Produto. Nós temos menos informação, com menor detalhamento do que o PIA Empresa, porque realmente é uma estrutura de análise bastante complicada para mensuração pelo IBGE. Mas, de qualquer forma, são informações que podem ser relevantes ao nível do que vocês estarão procurando para análise. Então, eu vou baixar a PIA Produto 2018 para a gente analisar essas duas tabelas que apareceram no sumário. Bem, nós estamos com a análise aqui da tabela sobre a PIA Produto. Essa PIA Produto na tabela 1, ela mostra os produtos dentro das KNAIs e esses produtos são classificados por um código chamado código PRODLIST, que é isso que nós podemos ver nesse código aqui. Então, essa coluna está me mostrando o código PRODLIST de cada um dos produtos dentro da KNAI, que essa KNAI é a KNAI que está em negrito. Então, por exemplo, na KNAI 0.5.00, extração de carvão mineral, nós temos 4 tipos de produtos. Esses produtos, nós temos a quantidade de informações dessa produção de produtos aqui. Essa quantidade de informações vai me dizer qual é a quantidade de produção que foi estabelecida para esse tipo de produtos e a quantidade de vendas que foi estabelecida para esse tipo de produtos, com o valor de produção e o valor de venda, certo? O que significa esse número de informações? Significa que existem 26 diferentes tipos de produtos de carvão, mineral e outros combustíveis sólidos nessa nossa base. Essa base, ela não é censitária, ela é amostral. Ela é amostral para 30 ou mais, para empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas, ou para empresas que tiveram um valor de receita acima de um valor especificado pelo IBGE que muda anualmente. Então, é isso que ele está dizendo nessa situação. Vamos analisar a nossa KNAI 28 para ver qual o tipo de informação que nós temos aqui para a KNAI 28. Eu estava mostrando para vocês KNAI 28.3, né? Então, vamos continuar observando KNAI 28.3. Nós estamos aqui na KNAI 28. Nós podemos ver que ele está trabalhando com o nível KNAI a 4 dígitos, então a gente está na 28.1.13, 28.1 4 e 5, 28.2, nós não estamos aqui na 28.3 ainda, 28.2, 2, e nós chegamos agora a 28.3, que começa aqui. Vocês podem ver que a observação deles aqui, ela é mais diferenciada do que a 3 dígitos, nós estamos trabalhando a 4 dígitos aqui, mas se você quiser trabalhar a 3 dígitos, é só você fazer a soma de todas essas KNAIs a 4 dígitos, no sentido da 28.31, 32 e 33, ok? Se vocês estiverem trabalhando a nível de KNAI 2 dígitos, vocês fazem a soma de todas as KNAIs 28. O que ele está mostrando aqui é que, por exemplo, para tratores agrícolas, inclusive motocultores, que seria essa PRODLIST, nós temos 15 tipos de produtos vendidos no Brasil por empresas que têm 30 ou mais vagas, que significou a produção de 55.084 unidades, a esse valor de 7 bilhões e 52 milhões, porque o valor aqui é em R$1.000, tá? E venderam 49 mil unidades ao valor de 6 bilhões e 305 milhões. É isso que está sendo observado. Nós, nesse sentido, o que é interessante para vocês, é que em alguns casos nós não temos a informação do valor de venda. Por quê? Pode ser, por exemplo, nesse caso aqui, que não foi possível conseguir esse levantamento, então falhou, ou pode ser nesse caso aqui que feriria uma questão de sigilo. Por quê? Porque nós só temos uma empresa, nós só temos um tipo de produto para esse tipo, serviço de produção de equipamento para irrigação agrícola. Então, se a informação ela é passada aqui com uma só empresa, as pessoas vão saber informações que são informações específicas da empresa. Isso não é possível, isso fere o sigilo, então o IBGE não mostra. Esse é o caso do sigilo, esse é o caso aqui, no qual realmente não foi possível acessar essa informação. De qualquer forma, ela é bastante completa, ela tem, como eu disse, menos informações do que a PIA Empresa, porque a PIA Empresa está classificando a empresa, aqui nós só estamos vendo quantidade de produto, mas ela pode ser muito importante para vocês analisarem resultados setoriais. Eu chamo a atenção para vocês que pode ser importante vocês analisarem esses resultados ao nível histórico, de uma evolução. Eu estou mostrando aqui só 2018, mas vocês podem analisar uma evolução a partir de determinados anos. Isso fica a critério de vocês na pesquisa. Fechando nossa análise das pesquisas industriais do IBGE, nós temos a Pintec, que é a Pesquisa de Inovação Tecnológica.
A Pintec, vou clicar de novo no link para levar a gente até o site dela. Nós vamos ter a informação do que é a Pintec. E vocês podem dar uma lida. A Pintec vai mostrar que ela é uma pesquisa que vai mostrar informações de inovação das empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas. Então prestem atenção. Quando nós falamos na Pintec, nós estamos falando de 10 ou mais pessoas ocupadas, ou seja, ela é amostral também, ela não é censitária. Das indústrias extrativas de transformação e setor de eletricidade e gás, e alguns serviços selecionados. Por que ela faz essa classificação? Porque ela entende que esses setores da economia, mesmo que eles não sejam setores de indústria de transformação, eles são importantes setores para analisar as estratégias de inovação das empresas que nele atuam. Então, o que a gente tem que entender é que os resultados da Pintec, eles não mimetizam os valores dos resultados da PIA, porque a PIA trabalha, às vezes, com uma ou mais pessoa ocupada, às vezes com 5 ou mais, às vezes com 30 ou mais. Então, a PIA, ela é amostral em alguns momentos e ela é censitária em outros. A Pintec é sempre amostral, tá ok? Então, não dá para comparar e falar. Por exemplo, vocês pegam uma quantidade de receita de vendas na PIA e uma quantidade de receita de vendas na Pintec em determinada KNAI. Não vai bater, tá? E não precisa bater. Isso não tem necessidade. Nesse sentido específico da análise que vocês estão fazendo. Então, o que a PIA vai me indicar, basicamente, é resultado de inovação. E resultado de inovação em várias questões específicas. Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai de novo na aba Download, vocês vão ver que a PIA ela não é anual, a Pintec, ela não é anual, ela foi realizada com alguns intervalos diferentes de anos e começou em 2000. A última Pintec que nós temos é 2017. De novo, nós estamos defasados, nós não estamos com pesquisas muito atuais. Então, esse é um outro problema, mas nós ficamos com o que é possível analisar. Vamos na Pintec 2017. Se a gente vai clicar, a gente vai ver que a estrutura ela lembra basicamente o que era feito na PIA. Nós temos o índice de tabelas, nesse caso aqui ele está em TXT. Se eu clicar nele, ele vai me abrir uma outra aba, mostrando quais as tabelas que tem. Está um pouquinho desconfigurado, né? Isso é um problema do IBGE que eles teriam que consertar. Mas dá para entender o que ela está mostrando. O sumário de tabelas da Pintec é muito grande. Ela tem muitas tabelas porque ela analisa as questões relacionadas à inovação com várias vertentes específicas. Se é tipo de produto ou processo, se é para o mercado internacional ou nacional, quanto foi gastado com pesquisa e desenvolvimento, dentro das atividades de inovação, que são várias atividades, como que a empresa gastou dentro dessas várias atividades. Então, essas tabelas vão mostrar todas essas informações para vocês. Se nós abrirmos o arquivo XLS, como aqui, nós podemos ver que nós temos também várias opções de baixar esse tipo de tabela. Por exemplo, nós temos tabelas, que é as tabelas principais que estão aqui nesse primeiro link, que é separado por KNAI. Nós temos tabelas por faixa de pessoal ocupado, ou seja, se eu quiser uma análise por tamanho de estabelecimento, eu venho aqui. Se eu quiser uma análise a nível regional, eu venho nessa tabela Grandes Regiões e Unidades da Federação. Se eu quiser algumas tabelas adicionais que a Pintec me permite analisar, e eu posso vir aqui nesse arquivo TXT, eu posso vir aqui em tabelas adicionais que sejam da KNAI, ou por faixa de pessoal ocupado, ou por unidade da federação. Nós temos várias possibilidades. Eu vou abrir a primeira, que é a mais tradicional. Então, se eu abro essa informação da primeira, que é a Pintec 2017, ela já está aqui aberta para mim, como vocês podem ver, eu vou na primeira tabela, a tabela 1.1.1. O que ela vai fazer? Ela vai me mostrar por atividade da indústria, então nós temos as KNAIs aqui na coluna 1, e aí nós temos a análise da comparação dos tipos de inovação, do valor gasto por unidade, por atividades internas de pesquisa e desenvolvimento, o número de empresas que participam. Então nós temos uma quantidade muito grande de informações dentro dessas tabelas. Vocês podem ver que eles também estão comparando o resultado da Pintec 2015-17 com o resultado da Pintec anterior. Então, dentro dessas mesmas tabelas de 2017, a gente já tem uma comparação com o que vinha anteriormente. Vocês já conseguem fazer essa comparação. Agora, se precisar de uma Pintec anterior, por exemplo, 2011, vocês têm que baixar 2011 para analisar isso. Podemos ver aqui nessa análise da Pintec que
Vou congelar aqui. Opa, desculpa, congelei errado. Vamos congelar de novo. Congelar esse daqui. Pronto. Nós podemos ver que nós não temos o número da KNAI aqui. É uma bobeira não ter o número da KNAI, mas infelizmente isso complica um pouquinho vocês acharem o que vocês querem analisar. Mas não é muito difícil, porque ela segue a ordem da KNAI do 10 ao 33. Tá? Então, por exemplo, a nossa fabricação de máquinas e equipamentos está aqui. E dentro da fabricação de máquinas e equipamentos, ele amplia nas KNAIs 3 dígitos. Vocês podem ver aqui. Então, 28 está aqui, 28.1, 2, 3 e 4. Tá? Vocês podem ver que, por exemplo, nós tínhamos, de quantidade de empresas analisadas de máquinas e equipamentos que participaram da pesquisa em 2014, na KNAI 2012-14, eram 6.588. Em 2015-17 já eram 5.579. Há uma queda, né? E aí nós podemos ir analisando. Dessas empresas que foram analisadas, quais implementaram inovação de produto ou processo, né? Quais apresentaram apenas projetos completos ou incompletos ou abandonados, ou seja, que não conseguiram inovar. Quais apresentaram inovações organizacionais, são aspectos da inovação, nós vamos ver em aula, falar sobre esses tipos de inovação. E, por exemplo, nós vamos ver os dispêndios realizados por essas empresas das empresas que estabeleceram inovação. Então, os dispêndios realizados pelas empresas nas atividades inovativas. Nós vamos ver aqui que o total de empresas, 1.835, mas dessas 1.835, apenas 563 fizeram atividades de P&D, porque elas inovaram de outras formas também. Nós vamos ver que o conceito de inovação ele é mais amplo do que só realizar pesquisa e desenvolvimento. Por isso que tem essas informações. Essa é a tabela 1.1, tá? Se nós formos para 1.2, ela tem outras informações. Aqui ela vai ampliando o conceito de inovação para separar ou diferenciar o que ela considera que é implementação de produto ou implementação de processo, por exemplo. Ou se a empresa implementou produto e processo ao mesmo tempo. Isso nós vamos conversar em sala de aula também, o que é produto e processo, mas eu acho que você já tem alguma ideia do que possa ser isso. Ou empresas que não implementaram inovações, então tem essas informações aqui. Na 1.3, ela já é uma outra informação sobre o tipo de implementação da inovação para as empresas, e ela vai falar desse horizonte, desse recorte de inovação. Se a empresa implementou inovação de produto ou de processo. Se essa inovação de produto ela foi nova para a empresa, mas que já existia no mercado. Ou se ela foi nova para o mercado, mas já existia no mercado mundial, mercado nacional e mercado mundial. Ou se ela é nova para o mercado mundial. Isso é para a gente também conseguir verificar qual que é a amplitude dessa inovação. Tá? Então, isso pode ser importante para a análise de vocês também. Isso eu gostaria muito que tivesse constando nos formatos que vocês forem fazer de análise. Tá ok? Nós temos na 1.4 outros tipos de informação para as empresas. Na 1.5 também outros tipos de informação. Qual que é a forma, por exemplo, o método de proteção estratégico que as empresas utilizam para se apropriar da tecnologia. A gente vai ver que a apropriabilidade tecnológica é uma questão muito importante para a empresa conseguir receber os resultados financeiros da inovação que ela pratica. Então, vocês podem ir caminhando por essas análises aqui da Pintec, que vocês vão ver bastante informação sobre as empresas. E podem ver que nós temos inovação a nível KNAI 3 dígitos, o que permite que vocês também trabalhem nesse nível no trabalho de vocês. Nós ficamos por aqui, então, fechando os vídeos sobre a PIA e Pintec. E nós voltamos no próximo vídeo com a análise das CSEGs.